Vamos lá, continuando aí o tema competência internacional, vamos para os demais princípios atinentes à competência internacional. O próximo princípio, ele é um dos que mais você vai verificar nas notícias, né, que saem sobre decisões, enfim, decisões que envolvem estados estrangeiros e o nosso poder judiciário. E é uma questão que, no âmbito do direito internacional, ainda gera uma certa apreensão, digamos assim, sobre a efetividade de uma decisão de determinado Estado estrangeiro. Tudo bem? Então vamos lá. Qual é a ideia aqui? É o princípio da imunidade de jurisdição. Por meio desse princípio, o que o direito internacional nos informa? E, por certo, eu vou ter que usar isso na competência internacional. A jurisdição, ela deixa de ser exercida, ou seja, o Estado estrangeiro não exerce, melhor, não exercerá a jurisdição a depender da qualidade do réu. Ou seja, a depender de quem seja o réu. Assim, qual é a qualidade funcional desse réu? Qual é a função exercida por esse réu? E isso é até muito comum, a gente vê isso até em filme, né? Então, a imunidade de jurisdição, ela envolve aquele que vai figurar no polo passivo. Em outras palavras, um Estado soberano não pode julgar o ato ou algum réu de outro Estado soberano sem o seu consentimento. Então, o Brasil não pode julgar a Argentina, são dois Estados soberanos, sem o seu consentimento. Essa que é a ideia subjacente da imunidade de jurisdição. Então, isso vale para o corpo diplomático, enfim, chefes de Estado, todas essas questões envolvendo o próprio Estado soberano. Lembrando que, por exemplo, quando a gente fala de Ministério Público, o Ministério Público apresenta, né, na verdade, o membro do MP apresenta o Ministério Público. É a mesma ideia, a mesma ordem de ideias que a gente usa no Poder Judiciário. O juiz, ele apresenta o Estado. Tanto que alguns autores chamam de Estado-juiz, o que denota que você apresenta o próprio Estado. A mesma coisa uma missão diplomática, um diplomata. Então você tem que ter essa noção de que ali ele é o Estado soberano. Pois bem, diante dessa principiologia, né, da imunidade de jurisdição, não só os estudiosos, como também os tribunais, passaram a separar essa ideia de imunidade de jurisdição da seguinte forma. Se fala hoje em imunidade relativa e imunidade absoluta. Imunidade relativa e imunidade absoluta. A imunidade relativa, como o próprio nome faz supor, ela pode ser afastada a depender do caso concreto. Quando o caso concreto envolver o chamado ius gestionis. Então, quando o caso concreto envolver o chamado ius gestionis, aplicar-se-á a chamada imunidade relativa, ou seja, ela pode ser afastada naquele caso concreto. Por outro lado, haverá a chamada imunidade absoluta, quando for praticado pelo Estado soberano o que alguns chamam de atos de império, chamado ius imperi. Ou seja, nesse caso de ato de império, aquele que decorre diretamente da soberania desse Estado, a imunidade jurisdicional ela é absoluta. Portanto, ela não pode ser afastada no caso concreto, ela não pode ser renunciada por esse agente estrangeiro. Tranquilo? Vejam, aqui a gente não está falando de impunidade.
essa é uma questão bem sensível no que tange a conceito. A gente está dizendo o seguinte: um determinado Estado soberano não pode exercer o seu poder jurisdicional sobre outro Estado soberano. É essa que é a ideia que a gente tem que trabalhar aqui, tá? Então não envolvam a questão da impunidade. Tá, tudo bem, Fabrício, pode ser uma consequência, não estou negando, mas a pedra de toque, né, a questão que a gente vai debater aqui não é impunidade, mas sim imunidade, ok? Pois bem, mais um princípio que é também importante para que você compreenda aí a questão, todas as questões envolvendo competência internacional, é o chamado princípio da denegação da justiça. O princípio da denegação da justiça. Por meio desse princípio, o Estado inicia, e aí quando eu falo de novo Estado, é o Estado soberano. O Estado inicialmente competente para processar e julgar determinada causa deverá fazê-lo quando verificar que essa causa não pode ser proposta em qualquer outro tribunal estrangeiro. Vos explico o conceito. O que seria esse princípio da denegação da justiça? Mal comparando, tá? Mal comparando, só para você entender a ideia. Mal comparando, é o princípio da vedação ao non liquer. Então, o Estado brasileiro, por exemplo, inicialmente ele pode exercer o poder jurisdicional, então ele é o competente. E aí ele avalia uma determinada causa. E aí ele percebe o seguinte: olha, essa causa ela pode ficar num vácuo jurisdicional. Se eu disser, eu, Brasil, Estado soberano, disser que não vou julgar essa causa, não existe outro tribunal de outro Estado soberano que poderá processar e julgar essa causa. Então haverá um vácuo jurisdicional. Um determinado caso concreto que não vai ser processado e julgado em lugar nenhum. Então, se um determinado Estado soberano verificar que não existe outro Estado soberano que possa exercer a competência, ou melhor, o seu poder jurisdicional sobre esse caso, ele deve absorver essa causa. Por isso que se chama de princípio da proibição, da denegação da justiça. Acho que ficou clara a ideia, né? Tranquilo? Vamos lá, desculpem. E, por fim, o último princípio é o princípio da autonomia da vontade. O que vem a ser o princípio da autonomia da vontade? É mais ou menos aquela ideia que a gente trabalhou na questão envolvendo, aquela ideia que a gente trabalha na questão envolvendo foros concorrentes. Só que aqui eu vou trabalhar com jurisdição concorrente. O que é a ideia? Se, no caso concreto, existirem jurisdições concorrentes, ou seja, mais de um Estado soberano que pode processar e julgar a causa, as partes envolvidas têm autonomia para escolher, inclusive por meio de foro de eleição. Inclusive por meio de foro de eleição. Mas veja, isso só nos casos de jurisdição concorrente. Hein? Se for hipótese de jurisdição exclusiva, isso é vedado. Isso é no artigo 25, parágrafo 1º do CPC. Não será possível alteração das regras de competência por meio de foro de eleição quando for competência internacional exclusiva. Fechou? Tranquilo? Bom, então essa autonomia da vontade ela pode ser exteriorizada por meio de foro de eleição ou também por meio do chamado fórum shopping. E aí utilizaremos novamente o princípio do fórum non conveniens e o princípio da competência adequada. Tranquilo? Então esse princípio da autonomia da vontade ele se aplica aqui à competência nacional, mas
especificamente aos casos de jurisdição concorrente, ou jurisdições concorrentes, se é que a gente pode usar essa linha de raciocínio. Tranquilo? Bom, para a gente encerrar o tema competência internacional, que é um tema que, a meu ver, é até um tema simples, a gente precisa trabalhar a regulação dentro do CPC. O Código de Processo Civil, ele trabalha com duas competências internacionais, digamos assim, dois tipos de competências internacionais, ou dois tipos de competência internacional. Primeiro, chamada competência internacional concorrente ou cumulativa, que está lá nos artigos 21 e 22, e a competência internacional exclusiva, que está lá no artigo 24. Ok? Bom, na verdade, artigo 23, perdão. O que eu quero que vocês tenham em mente aqui? O que é importante para vocês saberem? A chamada competência internacional concorrente ou cumulativa, que, repito, está prevista nos artigos 21 e 23, como o próprio nome faz supor, as causas podem ser processadas e julgadas perante o judiciário brasileiro ou perante o judiciário estrangeiro. Então, vejam, é concorrente. A ação pode ser proposta perante o nosso Poder Judiciário ou perante o Poder Judiciário estrangeiro. Você vai falar assim, Fabrício, em quais causas? Cara, eu vou me abster aqui de fazer leitura para vocês. Isso está lá nos artigos 21 e 22 do Código de Processo Civil, eles são autoexplicativos. Mas dou uma dica aqui. Normalmente, quase invariavelmente, essas competências estão atreladas ao território. Tranquilo? Bom, a competência internacional concorrente, ela gera uma questão interessante para a gente debater, que é a possibilidade do reconhecimento de litispendência. Abram, por favor, no artigo 24 do Código de Processo Civil. Artigo 24 do Código de Processo Civil. Os senhores vão perceber o seguinte: a ação que estiver em curso perante tribunal estrangeiro, ela não induz litispendência para a causa que estiver em curso perante o nosso tribunal. Então, olha só, eu tenho uma ação perante um tribunal estrangeiro, né? Tribunal, que eu me refiro a um tribunal de um determinado estado estrangeiro. Posso replicar essa mesma ação perante o nosso tribunal? Sim. Então, o fato de existir uma ação perante tribunal estrangeiro, perante tribunal de outro estado soberano, isso não induz litispendência para a ação que estiver em curso perante o nosso tribunal. Então, eu posso ter essas duas ações em conjunto, correndo simultaneamente. Pois bem, essa regra deixa clara a ideia de que o Brasil privilegia, obviamente, as suas decisões, as decisões oriundas do seu tribunal. Tranquilo? Tanto é verdade que o fato de ter uma ação em curso perante tribunal estrangeiro não vai impedir a ação aqui no Brasil. Também não vai impedir eventual homologação de uma sentença estrangeira. Tranquilo? Concito-vos a olharem a exceção, na verdade, as exceções que estão no artigo 24. Então, a regra, não há litispendência, exceto se existirem tratados internacionais e acordos bilaterais determinando o reconhecimento da litispendência, como a gente encontra no artigo 324 do Código de Bustamante. Tudo bem até aqui? Fechado? E, por fim, existe a chamada competência internacional exclusiva. Como o próprio nome faz supor, e as hipóteses estão lá no artigo 23 do Código de Processo Civil, a própria nomenclatura faz supor, a competência internacional exclusiva versa sobre as causas nas quais a competência dos tribunais brasileiros é exclusiva. Ou seja,
afasta a incidência do poder jurisdicional de qualquer outro Estado estrangeiro. Portanto, sentença estrangeira que versar sobre essas causas do artigo 23, ela não poderá ser homologada pelo STJ. Então, se a sentença estrangeira versar sobre o conteúdo, sobre a causa, sobre uma das causas que está prevista no artigo 23, ela não pode ser homologada pelo STJ. Da mesma maneira, de acordo com o artigo 25, parágrafo 1º, não pode ser celebrado foro de eleição. Tranquilo? Porque é uma jurisdição inderrogável. Beleza, meus caros? Então, no próximo bloco, a gente continua.